Retornamos ao último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, destacando hoje a presença do Dr. Fábio de Souza Santos, digníssimo presidente da OAB Guarulhos, que está nos elucidando sobre questões relacionadas ao exercício da advocacia na nossa cidade. Dr. Fábio, no encerramento do bloco anterior, pedimos para que você nos dê um posicionamento, sim, final e claro para o telespectador, o porquê de tanta preocupação com a defesa das prerrogativas do advogado. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter a ciência de que existe a lei e ela deve ser cumprida. Nesta medida, as pessoas, o cidadão, ele só pode vindicar um direito seu ou se defender desde que seja por intermédio de um advogado, porque há previsão constitucional que o advogado é indispensável à administração da justiça. Diante disso, quando ele contrata um advogado ou lhe é nomeado um advogado pelos convênios da Defensoria Pública, ele vai em busca de um direito daquela pessoa ou vai em busca na defesa dos direitos daquela pessoa. E aí ele tem que se utilizar de todos os meios legais que a lei a ele dispõe para fazer, na sua plenitude, a defesa ou a busca daquele direito, daquele que ele representa. Nessa condição, nós temos alguém que postula, ou alguém que se defende, e o juiz, a figura do magistrado, que tem que decidir. Então, nós temos um advogado do autor, um advogado do réu, e às vezes pode ser um membro do Ministério Público, né, nas questões criminais, e o magistrado que, após ser submetido a ele estas questões, analisado o conjunto probatório, o magistrado tem que proferir uma decisão, ele tem que decidir. Nesta medida, cada vez que um direito é violado, desrespeitado, a OAB tem que estar ao lado do advogado na defesa intransigente do exercício do livre e pleno exercício profissional, na defesa daquele cliente que ele representa. E nesta medida, nós temos hoje, e não raras as vezes, que acontecem que tem alguns membros do Ministério Público, da magistratura, que insistem em não reconhecer que o advogado, ele não está ali falando em nome dele, ele está falando em nome do cliente dele, do jurisdicionado, na defesa de um direito ou na busca de um direito. Garantido na própria Constituição. Na Constituição. A partir do momento que este direito é cerceado ao advogado, existe a violação do exercício profissional. É onde surge a Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas comissões de prerrogativas, na defesa intransigente daquela violação que está sendo praticada. Tem casos até que vão parar até na esfera judicial também, nas instâncias superiores da magistratura, no Conselho Superior da Magistratura, no Conselho Nacional de Justiça, representações que são feitas contra magistrados que desrespeitam o advogado no seu exercício profissional. Temos também uma outra figura que acontece quando ocorrem essas violações, que é a figura do desagravo. Ou seja, o desagravo é um ato que, depois de concedido aquela pessoa, aquela autoridade que violentou o exercício profissional do operador do direito, do advogado, ele vai ser julgado pela entidade de classe e este é apurado que houve, de fato, o prejuízo, não o desacato, mas o desrespeito ao exercício profissional, é feito um ato de desagravo em favor daquele advogado que foi desrespeitado contra aquela autoridade que violentou algum direito do exercício profissional do advogado. Dessa maneira, por isso que hoje se fala tanto em defesa das prerrogativas, porque não raras as vezes, acostuma quase que diariamente. Você vai no distrito policial, às vezes o advogado ele é desrespeitado desde o início lá na entrada pelo atendente, depois pelo escrivão, depois pelo investigador, até chegar à autoridade policial, que é o delegado de polícia. Isso acontece nas salas de audiências. Às vezes, membros do Ministério Público desrespeitam o advogado no exercício profissional. O mesmo acontecendo em relação a juízes.
Então, o que as pessoas precisam compreender, essas autoridades, que nós não somos inimigos de juiz, de Ministério Público, de delegado de polícia ou qualquer outra autoridade. Nós defendemos teses diferentes, né, opostas, dentro da legalidade das coisas, onde Ministério Público, advogado, ainda que se confrontem em teses diferentes, o magistrado tem que decidir. E ele não precisa concordar com a minha tese, com a tese do advogado, ou com a tese da defesa do outro advogado, ou do membro do Ministério Público. Mas o juiz ele precisa decidir. E decidir de uma maneira rápida, eficaz e principalmente justa. A partir do momento que isso não é respeitado, nós temos outros mecanismos que devemos utilizar. São os recursos que possuem previsão legal, né? Mas, independentemente disso, tanto as autoridades constituídas devem respeitar o que a lei preconiza. Não há nenhuma hierarquia de tratamento entre advogado, promotor de justiça e juiz. Todos devem se tratar com respeito, com urbanidade, tanto que eles estão no mesmo patamar. Ainda que na nossa dinâmica, no nosso modelo, né, de justiça, ainda o juiz que senta, às vezes, num local um pouco mais alto, né, mas já existe aqui em São Paulo alguns juízes que estão nivelando, colocando, não precisa ficar acima do Ministério Público ou do advogado, tem que ficar em pé de igualdade. Então a questão não é você querer um benefício em favor do advogado, é fazer com que se respeite o exercício profissional que ele está, naquele momento, exercendo em prol da defesa ou dos direitos daquele seu cliente. E nada além disso. E é importante também, doutor, dizer o seguinte, o desrespeito ou o respeito às prerrogativas nada tem a ver com o resultado do processo. Porque ganhar ou perder é uma contingência natural do andamento do processo. E o meio para se corrigir uma eventual injustiça numa decisão judicial são os recursos que a legislação nos coloca. Então, nós não reclamamos do tratamento em razão do resultado do processo. Nós queremos o respeito ao exercício da nossa profissão na igualdade e nos termos em que a Constituição nos garante. Não é mesmo? É exatamente isso. Nada além disso. O que as pessoas não podem confundir é que, às vezes, o advogado ele não se insurge em relação ao resultado que ele obtém. Ele tem que pugnar pela legalidade das coisas. É óbvio que o magistrado, ele às vezes ele não vem de encontro à tese que o advogado está defendendo, que é o direito do magistrado. Ele tem que ter a liberdade, a independência de julgar segundo as provas existentes no processo e de acordo com a lei. A partir do momento que ele prolata uma decisão e contraria o interesse de A ou de B, a lei nos concede os recursos cabíveis. E é isso que as pessoas têm que compreender. Agora, não se pode confundir o direito de decidir, nem o direito de recorrer, com o respeito que deve haver, que deve permear essas relações no trato das questões judiciais. Porque a partir do momento que se perder este conceito de respeito, nós não estaremos fazendo justiça. Porque como você pode pugnar pela justiça se o magistrado, se o membro do Ministério Público, e às vezes até o advogado, ele não sabe que tem que ter direitos e obrigações. Nós temos o nosso Código de Ética e Disciplina, que a advocacia respeita e respeita muito. Os casos que nos chegam através de ofícios ou reclamações pelo próprio jurisdicionado na subseção, hoje nós temos a 18ª Câmara de Ética e Disciplina, que compõe o Alto Tietê, que atende as 9 subseções que compõem o Alto Tietê, são quase 16 mil advogados, né? Então chegam alguns ofícios dando notícia, né, de alguma violação ético-profissional por parte de advogados. E neste momento, a OAB ela vai apurar a veracidade daquilo para ver se de fato houve a infringência de ética ou não. E da mesma forma, nós advogados, quando nos deparamos com uma situação de violência praticada pelo Ministério Público ou pela magistratura,
nós temos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, e encaminhamos a esses órgãos, né, as representações para mostrar aquela violação que foi praticada contra o advogado, pedindo que aquele órgão, aquela instância superior, possa tomar as providências cabíveis e necessárias para ceifar aquele estado de violência que foi praticado pela autoridade. Ok. Passa muito rápido o tempo. Ainda mais quando nós falamos de assuntos que nos interessam tanto e a todos que estão em casa também. Doutor Fábio, rapidamente vamos passar a agenda, então, da Ordem dos Advogados. Hoje, reunião com os magistrados estaduais, federais e com a Polícia Militar. E com membros das polícias e um representante da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, porque uma das questões que vamos tratar hoje, inclusive, é sobre o fórum. Esse fórum que há 11 anos se fala muito que tem local para ser construído, que tem um projeto maravilhoso arquitetônico, mas que nunca saiu do papel, nunca saiu do discurso. Parece-me que dessa vez é a única vez. É uma possibilidade concreta disso tornar realidade mesmo. Porque nós estamos descobrindo coisas que até então perdeu-se muito tempo, nada foi feito, ou tudo que foi feito de nenhuma validade teve, porque hoje parece que agora estamos chegando à conclusão que temos que regularizar a questão da área, da propriedade, para que possa, de fato, implementar a construção de um novo fórum para atender a demanda aqui da nossa cidade. A cidade jurídica que se fala tanto. Pois é, se fala aí que tem um local que vai ter a Justiça Comum, já tem uma área destinada à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, uma seção de uso para a OAB construir sua sede própria. Só que nós descobrimos que essa área não é daquele que está oferecendo. Aquela área ainda é do CDHU. E o CDHU deve dinheiro de impostos ao município. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que levantar qual o valor deste débito, fazer uma avaliação justa daquela área e fazer a compensação. Há este compromisso do CDHU, que é capitaneado pela Secretaria de Cidadania e Justiça, no sentido de fazer esta permuta, esta troca. Há o interesse do município em receber esta área como pagamento de parte dos impostos que a ela é devido, né, à municipalidade. Agora basta ter a vontade política para que isso se efetive. E hoje parece que nós vamos dar mais um passo além para concretizar este sonho. Então, para concluirmos, dia 8, agora, entrega de carteira aos novos advogados. Dia 31, uma nova reunião com os membros que vêm da OAB de São Paulo também e outros integrantes. E o representante do corregedor do Tribunal de Justiça em relação às denúncias feitas contra alguns magistrados aqui na cidade. Dia 11, baile do advogado. Exatamente, para celebrar, feito em São Paulo, dia 11, uma grande festa em prol da advocacia paulista. Então, obrigada, doutor Fábio, obrigada, doutor Clóvis, obrigada você que esteve presente conosco nesta semana de comemoração ao Dia do Advogado e ao Dia dos Pais. Nosso muito obrigada, até a próxima vez.